Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA. Pós-jogo 3 das finais da NBA, o Boston Celtics está com uma mão e 4 dedos da outra no Larry O'Brien, troféu de campeão, 106-99, um jogo que teve um baita susto ali no terceiro quarto, início do último quarto, quando os Celtics não conseguiram segurar a grande vantagem que eles tiveram. Os Mavericks encostaram, mas no fim a equipe conseguiu segurar a vitória. Um jogo no qual eles não tinham Kristaps Porzingis. Eu vou falar sobre a partida, passar quarto a quarto o que aconteceu e projetar o jogo 4 também, né? Porque matematicamente não acabou. A gente sabe, todo mundo sabe a estatística, né? Nunca teve uma virada num time que começou ganhando por 3-0 uma série de playoffs, né? A gente viu o próprio Boston Celtics quase conseguir fazer essa virada na final da Conferência Leste na temporada passada, mas não conseguiu. Mas, enfim, antes de entrar nos jogos, nos detalhes do jogo, se inscreve no canal no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. Ou se não estiver assistindo, vai lá, se inscreve também, deixa like, deixa comentário, liga a notificação. Se estiver no Spotify, não esquece de seguir, liga a notificação, deixa 5 estrelas na avaliação, ajuda bastante. E segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja escutando. Boston Celtics 106, Dallas Mavericks 99. Como eu falei, os Celtics abriram 21 pontos de vantagem, mas os Mavericks recuperaram, chegaram a cortar a vantagem ali para 1 ponto, se eu não me engano, até que Luka Doncic comete a 6ª falta no final ali, com 4:12 pro fim, tava 93-90, foi falta mesmo, ele tentou fazer aquela cavada de falta do ataque, né, do Celtics, só que ele ainda tava movendo, ele tem que estar com os 2 pés parados, né, quando o Jaylen Brown se choca com ele, foi falta. Nenhuma das 6 faltas dele aqui de cabeça me chamou muita atenção como uma falta que não aconteceu, então ele foi, na minha opinião, ejetado com justiça. Primeiro quarto, eu diria que a defesa do Mavericks foi abismal, no terceiro quarto também, e basicamente foi a diferença, né? Mais até do que o Luka Doncic, ele não pode se colocar nessa situação. Ele é um dos melhores jogadores da NBA, é o melhor jogador do time. Ele não pode, com 5 faltas, tentar cavar uma falta daquele jeito. Ali você tem que se preservar. E pra mim é um exemplo de um dos problemas do Dallas Mavericks nessa série, que é a defesa do Luka. O Luka ofensivamente jogou muito bem, mas defensivamente jogou muito mal. Ele fez uma série bem pior defensivamente do que ele fez contra o Minnesota Timberwolves, né? E eu falei no último podcast como ele tá tentando muito. O cara passa por ele tenta dar um tapinha ali pra tirar a bola e tal, e pra mim isso é um sinal de um cara que, primeiro, tá sem fôlego e sem disciplina defensivamente falando, né? E aí, por isso, ter um alto número de faltas também é um sinal de defesa ruim, né? Então o Luka deixou a desejar nesse ponto, num jogo que a equipe teve essa chance, né? E, de novo, a equipe chegou a estar perdendo por 21 pontos muito antes disso, né? Então não dá pra dizer que é culpa do Doncic, mas eu acho que a forma como os Celtics chegaram a liderar por 21 pontos também disse muito sobre a defesa dele ao longo do jogo, né? E do time inteiro como um todo. Eles apertaram ali no segundo quarto e naquela sequência muito boa ali entre o terceiro e o último quarto, mas realmente não gostei nos 90 minutos, eu não achei que foi uma atuação consistente defensiva. O Kyrie Irving apareceu pro jogo, enfim apareceu, 35 pontos em 28 arremessos, 3 rebotes, 2 assistências, teve que decidir sozinho ali no fim, não foi capaz, é de se esperar que seria difícil, né? A gente sabe, vem falando sobre a diferença técnica entre os dois times, e você tira o melhor jogador da equipe, realmente fica ainda pior, mesmo com o Boston Celtics sem o Porzingis, que fez muita falta, mas se eles tivessem levado a
a virada pro Dallas Mavericks, eu já tava até fazendo uma nota mental, né? Não era porque o Porzingis não jogou, era por outros motivos, né? Parecia que ia ser um colapso histórico ali, né? Mas claro que ele fez falta, porque eu até acho que o banco do Celtics se portou muito bem, né? Muito melhor do que eu esperado. Eu achei que o Xavier Tillman segurou bem as pontas nos minutos que ele entrou. O Sam Hauser, acho que fez o melhor jogo dele na série até agora. O Peyton Pritchard foi mal, mas o Tillman e o Hauser jogaram bem acima do esperado, né? Porque eles iriam jogar mais minutos sem o Porzingis. O Porzingis vinha do banco, né? E jogava uma minutagem alta, mas ainda assim você tem que redistribuir esses minutos. Esses minutos basicamente foram pro quarteto titular, né? Você vê Tatum com 42, Holiday, White, Brown com 41, então o Horford 37, que também é uma minutagem alta para ele. Horford jogou muito bem também, é bom até citar, né? Eu achei que defensivamente ele vem fazendo uma excelente série. Até tava conversando com um amigo meu, Rodrigo. Ele tá defendendo melhor do que ele defendeu contra o Indiana Pacers. Eu achei que o Jason Kidd, ele tava meio que procurando alguma coisa que encaixasse, né? Jogando coisas na parede ali pra ver o que colava. Porque, se eu não me engano, no primeiro tempo ele usou 11 jogadores, né? A gente viu, além do quinteto titular de Irving, Doncic, Derrick Jones, que foi muito mal hoje, inclusive, P.J. Washington, Daniel Gafford. A gente viu, obviamente, o Derek Lively. A gente viu o Max Kleber. Vimos o Josh Green, Dante Exum, Jaden Hardy e o Tim Hardaway Jr. jogando, né? Então ele estava tentando encontrar alguma coisa, dava alguns sinais ali de desespero, mas enfim, entrando no jogo quarta a quarta e depois fazendo um balanço dessa série até agora, antes lembrando que o parceiro de podcast Cara dos Esportes aqui nessas finais da NBA, patrocinador, é o Portugabet. É muito importante pro podcast que você crie sua conta utilizando o meu link na descrição. Tem bônus de 100% no primeiro depósito até R$1.000. Leia as regras lá direitinho. Excelente site que vai patrocinar a Eurocopa na Cazé TV também. Então, dá aquela força, apoia, mostra a força do público do podcast Cara dos Esportes. Primeiro quarto, Kyrie Irving faz a primeira cesta do jogo e dita um pouco do que seria o resto da partida. O Doncic, desculpa, o Doncic também começou o jogo muito bem e muitas vezes chamando bloqueios e acabando marcado pelo Jason Tatum, né? E ele foi muito bem contra o Tatum, só que é um ponto que os Celtics mudaram. E eu sinto que já no segundo jogo já era assim. Jason Tatum marcando o Daniel Gafford ou Derek Lively, né? Seja qual for dos dois pivôs em quadra. Qual o objetivo disso? Você consegue esconder mais o Al Horford no Derek Jones ou no P.J. Washington, né? É mais fácil. E também tira um pouco o ritmo do ataque do Dallas Mavericks, porque eles gostam muito de fazer esse pick and roll com o pivô, né? Como a maioria dos times da NBA fazem. Só que aí você faz um pick and roll com um pivô, ao invés de ter o outro pivô marcando o Doncic ou o Kyrie, o ball handler principal, é o Tatum, que é um defensor mais ágil, né? Mas ainda assim eu achei que o Doncic foi muito bem contra o Tatum, né? Em geral o Tatum não sinto que ele tá fazendo a melhor série defensiva dele. Falei isso no último podcast, falei no vídeo que eu publiquei nessa quarta-feira também. Celtics conseguem equilibrar o jogo ali no final do segundo quarto. O segundo quarto ali, final do primeiro quarto, desculpa. O segundo quarto foi uma batalha de pedra ali, né? 51-50 no intervalo. A gente começou a ver uma dessas coisas que eu falei, né? Do Jason Kidd tentando, né? A gente viu muito o Tim Hardaway, que mal vinha jogando, né? Terminou com 19 minutos. O Mavericks, sempre que tinha Xavier Tillman ou Peyton Pritchard em quadra, tentava caçar ali, porque são abaixo defensivamente do que os Celtics têm de quinteto titular, mas não deu certo, porque eu achei que os dois seguraram bem. Teve uma sequência do Peyton Pritchard que ele evita a pontuação do Luka Doncic e depois evita a pontuação do Kyrie. Duas posses seguidas boas defensivamente pro Peyton Pritchard. O Kyrie Irving continuou jogando muito bem. A velocidade dele apareceu mais, né? E ele, sei lá, parecia mais decidido, eu acho, né? E como mais calibrada também, né?
E é um ponto que eu falei nos últimos dias, né? Que todo mundo sabe que esse backcourt defensivo do Boston Celtics é loucura. Derek White e Drew Holiday, né? Você tem um argumento muito justo para dizer que são os dois melhores guards defensivamente na NBA. Isso dificulta muito a vida do Kyrie Irving, mas ainda assim ele poderia ter produção, né? Por isso que os 2 primeiros jogos dele foram tão decepcionantes. E aí ele apareceu bem melhor com o Derek White, com o Drew Holiday, não importa, né? Terceiro quarto, vem a avalanche do Boston Celtics, foi 35-19 no terceiro quarto, a equipe chega a abrir 21 pontos de vantagem. Parecia que o jogo tinha acabado, mas aí os Mavericks voltam, cortaram a diferença para 3 pontos com 6 minutos para o fim. Com 4-12 para o fim, o Luka comete sua 6ª falta fora do jogo, que eu já falei. É apenas a 3ª vez na carreira dele que ele é eliminado por faltas, é a primeira nos playoffs. Aí fica difícil, aí não tem poder de fogo pro Mavericks conseguir confirmar a virada. Os Celtics conseguem vencer, encaminham a final da NBA 3-0, como eu falei, né? Nunca ninguém voltou perdendo por 3-0. E aí a gente tem que falar, acho que vai ser a discussão aí nos próximos dias, a não ser que, sei lá, eu vou encarar como possibilidade real se o Mavericks vencer os 2 próximos jogos. Se a série voltar para Dallas para um jogo 6, né? Porque até acho que varrida é muito difícil, né? Ainda mais um time que tem Luka, que tem Kyrie e tal. Então imagino que eles vençam. O meu palpite seria que eles vencem o jogo 4, né? Mas eu não acho que vai muito longe disso. Mas a conversa vai ser: o que deu errado pro Dallas Mavericks? Eu não sei se o que deu errado é a expressão correta, né? Porque tá meio que dando a lógica. O Dallas Mavericks está fazendo uma série muito abaixo do esperado, mas eu sinto que a equipe teve as suas chances de vencer o Boston Celtics superestimadas por uma boa margem pelo público. Eu fiz uma enquete antes do jogo 1 e deu tipo 75% Dallas Mavericks, né? E você via em qualquer lugar muita gente, a maioria das pessoas apostando no Dallas Mavericks. E eu não posso dar méritos pra mim mesmo, porque meu palpite era Boston Celtics em 6, né? Então eu vi uma série mais equilibrada do que tá se desenhando, né? Mas o time do Boston Celtics é simplesmente muito melhor, né? E o Mavericks desperdiçou chances, né? Teve o jogo 2 que o Celtics arremessou muito mal e eles não conseguiram vencer. Teve esse jogo 3 sem Kristaps Porzingis, que eles não conseguem vencer também. Tem a chance, o Luka comete aquela falta e a defesa dele tem sido... Ofensivamente, ele é o melhor jogador do Mavericks, assim, por quilômetros. Mas, defensivamente, ele foi muito mal, né? E a defesa dele tem sido um problema nessa série e ele não pode. Um jogador do nível dele não pode se colocar numa situação com 5ª falta, fazer uma 6ª falta tão idiota, que pra mim foi muito falta. E aí, Jaylen Brown, Jason Tatum fazem excelentes jogos e em nenhum momento a defesa do Mavericks consegue fazer um bom trabalho. A gente vê nomes como PJ Washington e Derrick Jones que fizeram playoffs muito bons, bem acima do esperado. Os dois caíram de nível, principalmente defensivamente, nessa reta final, né? Tanto que é só olhar para os números do Tatum e do Brown, né? Eles combinaram para 61 pontos, né? Ninguém conseguiu defender os dois nesse jogo de quarta-feira e por isso os Mavericks perdem o jogo. Tiveram mais uma chance. Eu acho que se você quer desenhar como que os Mavericks poderiam ter voltado para essa série, começava pelo Porzingis não jogando, e aconteceu. Kyrie Irving voltando a jogar bem, aconteceu. Só que aí a equipe não consegue manter o mesmo nível defensivo. Tudo bem, sim. Cederam 106 pontos, que não é um absurdo, né? Mas cometeram 99... quer dizer, conseguiram apenas 99 pontos ofensivamente, que não é suficiente na NBA, mas assim... É um time muito pior do que o do Boston Celtics, né? E... a gente tem que começar a pensar no ano que vem o que vai ser, né? Os Celtics mais experientes, mais
entrosados. O Tatum e o Brown, mais um ano juntos, eles que já jogam juntos há tanto tempo, e a gente viu ali uma tentativa de criar uma treta até do Jason Kidd, né? Falou que o Jaylen Brown é o melhor jogador do Celtics, e isso não importa mais, né? Eles conseguem, isso poderia ter sido um problema, sei lá, em 2018, 2019, mas em 2024 não é mais. O Tatum não vinha bem ofensivamente, jogou muito melhor nesse jogo 3. Eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso, né? O Tatum tá jogando bem, o Tatum tá jogando mal, né? Porque tem dois camps, né? Dois lados dessa discussão na internet. Eu não achava que o Tatum tava jogando bem, mas também não achava que era o desastre que muita gente tava falando. E eu acho que quem tava dizendo que o Tatum estava jogando bem viu hoje o que é o Tatum de fato jogando bem, né? O ataque que ele cria em momentos importantes, não só criando para ele, criando para outros jogadores também. Ele continua sendo ali não hoje, né, mas em geral ele é o principal facilitador, né? O Jaylen Brown teve 8 assistências, com 7 rebotes também, mas é uma dupla muito difícil de se encaixar, né? São poucos os times que conseguem ter a profundidade e o talento nas alas para esse matchup contra Jason Tatum e Jaylen Brown. Na minha opinião, acabou a série. A história te diz, né? E eu não consigo ver. Eu consigo ver o Dallas Mavericks vencendo o jogo 4, mas pra mim não vai mais longe do que isso. E o Celtics montou um baita time e vai ser campeão da NBA. Vai ser campeão da NBA perdendo 2 ou 3 jogos só nos playoffs, que é um aproveitamento realmente absurdo. Equipe que já teve aí 64 vitórias na temporada regular. Teve um caminho mais fácil nos playoffs? Teve. Mas eles eram os favoritos ao título antes da temporada começar e confirmaram. Conseguiram o que eles precisavam. Porzingis tá com cara de que ele não joga de novo nessa série, né? Parece que os Celtics já estão se preparando para isso. Deve ter que passar por cirurgia, o que é péssimo para ele, ótimo pro Brasil, né? Porque ele defende a seleção da Letônia, não jogou a Copa do Mundo e tá com um cara que não vai jogar o Pré-Olímpico também, né? Então, ótimo pro Brasil. Para encerrar, vamos falar da notícia triste desse dia, né? O Jerry West faleceu nessa quarta-feira, lenda da NBA, morreu aos 86 anos. Grande jogador, um dos 20 maiores jogadores da história da NBA. Ele é conhecido por ter sido MVP das finais num ano que o time dele não foi campeão. Ele venceria o título depois em 1972, né, com os Lakers, jogando ao lado do Chamberlain ali em fim de carreira. Ele era um excelente armador / shooting guard e foi um grande executivo também na NBA, né? Ele foi diretor dos Lakers por muitos anos, né? Ele era diretor ali naqueles anos dos anos 80 e tal, onde ele ficou até os anos 2000. Depois ele passa pelo Memphis Grizzlies. Ele foi executivo do Golden State Warriors, né, até 2017, entre 2011 e 2017. E a grande contribuição dele ao time, ele aconselhou a equipe contra fazer a troca que mandaria o Kevin Love pro Golden State Warriors em 2014, que mandaria o Klay Thompson e o Draymond Green para Minnesota, né? Tudo bem que o Kevin Love era um grande jogador, mas não tem essa dinastia sem o Draymond e sem o Klay, né? Então, uma grande mente. Ele trabalhou nos últimos anos no Los Angeles Clippers, né? E como executivo também, como conselheiro. Foi retratado de uma forma muito negativa na série Winning Time, né? Que é a série da HBO, que fez sucesso, né? Não tanto sucesso assim, mas pessoas que o conheciam, todos, ele ficou muito chateado e muita gente falou que ele não era do jeito que ele foi retratado, né? Com um cara explosivo, amargo e tal, né? E acho que a quantidade de pessoas que foram contra a forma como ele era retratado na série me faz acreditar que realmente ele não era assim. Mas uma grande lenda, literalmente o logo da NBA é a silhueta dele, uma grande história.
Mas enfim, podcast Cara dos Esportes de NBA volta agora. A gente vai ter um episódio depois do jogo 4, né? Independente do resultado, o jogo vai ser no... Caramba, tava perto aqui. No sábado... Não, sexta-feira, desculpa. Sexta-feira, 9h30 da noite, então madrugada de sexta para sábado vai ter o episódio novo. Não deixe de escutar, não deixe de se inscrever. Deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify, deixa like se você estiver no YouTube, comentário, aquela coisa toda. Então, muito obrigado, tchau!